eu trouxe algumas representações para a gente examinar desse momento histórico tão importante na fundação da sociedade romana, que foi o rapto das Sabinas, e que também se repete, é reproduzido ao longo da história da arte em vários momentos. Aqui é um dos quadros mais famosos desse tema, que é do Nicolas Poussin, né, um neoclássico de 1633, mais ou menos, e Nicolas Poussin, ele era francês de nascimento, mas ele muito cedo foi para Roma estudar as obras clássicas e ele se dizia romano por adoção. Ele era um pintor barroco, pelo período, mas de influência muito clássica, né, por isso a gente diz neoclássico, e nesse Rapto das Sabinas do Poussin, a gente vê essas figuras modeladas em plena ação, né? Se a gente for estudando cada grupo de personagens, a gente vai vendo aqui do meu lado mais esquerdo da tela, essa moça de azul se debatendo loucamente, sendo arrastada por um soldado. Mais para a direita tem uma outra moça de verde na mesma situação. A gente vê um bebê, que talvez fosse de uma dessas moças, né? E uma senhora desesperada, que talvez fosse mãe, né? A gente vê os homens sabinos tentando evitar o rapto e os romanos guerreando. É uma representação muito helenística, a gente vê que essas figuras são muito musculosas, os corpos são muito modelados, tem bastante predomínio da cor, além do desenho, né? A gente vê um ponto vermelho na túnica desse romano que está ali junto da colunata, um azul, são pontos muito fortes de cor que são o foco de cada grupo de pessoas que está nessa ação. E muito movimento, né? O movimento da luta, o movimento do cavalo, né? O movimento das pessoas tentando fugir ou tentando lutar, desesperadas, né? E ainda essa reconstrução maravilhosa da arquitetura, né? Greco-romana, que a gente vê aí, esse céu que é um negócio de maluco. E aí eu trouxe em outros dois momentos também esse Rapto das Sabinas. Um é do magnífico escultor João Bolonha, né? Essa escultura de 1582, né? Que é conhecida como sendo uma façanha em termos técnicos, porque ela foi esculpida num único bloco de pedra. Ela tem 4,10 metros de altura, da base até o ponto mais alto. E essa composição que o João Bolonha faz, que é uma coisa fora de série, você andar ao redor dessa escultura e de cada posição que você vai andando, ela não fica encostada na parede, exatamente para isso, para a gente poder caminhar ao redor. De cada ponto que você observa, você vê a cena de uma maneira diferente, né? Às vezes o seu foco é mais nessa pessoa que está desesperada embaixo, tentando evitar o rapto. Às vezes o foco é no romano, que está tentando carregar essa moça. Às vezes é na própria moça, que está ali desesperada, e de corpo, alma, rosto e tudo mais. Ela é o retrato do desespero nesse rapto. E é uma contribuição que o João Bolonha dá a solução de um problema estético que estava em debate, onde se discute a primazia da escultura ou da pintura. No começo do Renascimento, se debatia muito qual seria a forma de arte mais importante ou mais valorizada, e aí os defensores da escultura defendiam a escultura dizendo que ela oferecia mais pontos de vista do fato ou da personagem do que a pintura, porque a pintura era bidimensional, enquanto a escultura era tridimensional. E os estudiosos dizem que esse Rapto das Sabinas do João Bolonha, ele tem 8 pontos de vista diferentes. Seriam 8 maneiras de você ver a escultura que formariam 8 pinturas, né? E aí ele diz que a escultura teria primazia porque você tem uma constituição, uma composição mais completa desse quadro, né? E de maneiras de você ver essa imagem. É um tipo de escultura que a gente chama de figura serpentinata, porque você tem esse movimento, né, do chão até a parte mais alta em formato de serpentina, um movimento helicoidal, e de cada lado que você olha, você tem uma imagem diferente. Do lado direito da tela, a gente tem uma gravura do John Leech,
também do rapto das Sabinas, que foi publicada num livro chamado História Cômica de Roma. Então a gente já vê que pelo nome é uma representação bastante diferente desse drama do Jean Bolonha, né? Desse desespero todo do rapto, né? Ele faz como se fosse uma caricatura desse rapto das Sabinas. Já as moças estão muito tranquilas, né? Sendo raptadas com uma carinha muito alegre, né? E esses romanos também têm uma carinha um pouco safadinha, né? Tem algumas pessoas ali em desespero, tentando evitar, mas a gente vê que algumas mocinhas estão indo ali de muito bom grado. É um anacronismo proposital, porque ele veste essas pessoas com roupas vitorianas, né? Da época que ele faz a representação, e ele coloca, inclusive, ali atrás, em vez da arquitetura greco-romana, ele coloca ali a coroa e âncora, né? Porque Crown and Anchor é um nome de 350 mil pubs em todas as cidades costeiras da Inglaterra que você passa, tem um pub chamado Coroa e Âncora. Então ele faz essa brincadeira, né? Aí na hora de constituir essa figura do rapto das Sabinas dele. É bem divertido, né? E é uma coisa que mostra o quanto a história do rapto das Sabinas se espalhou pela cultura, né? Que de 1500 e pouco a 1800 e tanto, hoje em dia, se você procurar, ainda tem algumas obras com esse tema de referência.